palavras de vida, palavras de bênçãos, de unção, de restauração. A palavra de Deus, com o pastor José Marconi. Agora, a palavra do Senhor para a sua vida. A paz do Senhor, queridos, sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha, que costuma ouvir a palavra de Deus conosco, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, para aquilo que Deus tem separado para o meu coração, para o teu coração, nessa manhã, nesse dia. Nós queremos desejar a paz do Senhor Jesus, que você seja cheio dessa palavra de esperança, de expectativa, de renovo, de restauração, que a paz, a saúde, o bem-estar e o gozo esteja com você, com sua família, no seu lar, em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 28, Pedro está fazendo um desabafo. Marcos capítulo 10, versículo 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que deixando casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Ele está fazendo um tipo de cobrança como se ao fazer para Deus, ou perseverar em Deus, ou ocupar-se nas coisas de Deus, não tivesse, a Bíblia diz, então vereis a recompensa daquele que serve ao Senhor. Salmo 95 diz que Deus tem domínio de tudo. É um salmo belíssimo. Ele convida a celebrar, porque o Senhor é Deus, é grande, Rei grande, acima de todos os deuses. Na sua mão está as profundezas da terra e a altura dos montes são sua. Vinde e adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus e nós povo seu. Ele é nosso Deus, nós somos povo seu. Pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração como nas águas de Meribá, aquele povo do deserto. Deus é soberano. É comum, temos falado de forma reiterada aqui, que deixou-se de honrar a Deus. Não só nessa pandemia, não só o que ocasionou essa pandemia, mas nos tempos comuns estava num cotidiano que não era mais nem obrigação, era como se fosse um favor adorar a Deus, servir a Deus, cultuar a Deus, oferecer sacrifício a Deus, colaborar com a obra de Deus, ser ofertante, ser dizimista com a obra de Deus, fiel à palavra de Deus. E Deus cita algumas coisas, porque Pedro, deixamos tudo, e que eu bem saiba, Pedro tinha uma rede suja ou mal lavada, né? E nenhum peixe. E só teve peixe na vida dele, em fartura e abundância, quando a mão de Deus entrou na água e disse: vai peixe, lá para aquela rede. Das mãos do Senhor vem delícias perpetuamente, vem bênçãos. Bênçãos. Então, ele diz: olha, Deus ele nos honra com bens, porque Ele espera que a gente possa honrá-lo também com bens, com presença, com amor, com serviço. E quando esse desserviço se generaliza, com o dilúvio, Deus disse: não, nunca mais acontecerá isso. Ele prometeu não exterminar a vida da terra, mas ele não disse que não lavaria a terra. No dilúvio ele lavou exterminando. Só sobrou aquela família.
Mas na situação, o desserviço que a humanidade estava prestando a Deus, obrigou uma asepsia, uma lavagem na terra, uma parada, para que viéssemos a refletir. Olha como alguns países mudaram, gente que não estou falando especificamente de cristianismo, não. Estou dizendo que os homens perderam a fé e depois dessa pandemia, cada um com a fé mais abrasada do que a outra, cada um no seu país. Eu não vou citar aqui as religiões, mas a gente tem visto aí na internet. O povo começou a buscar Deus dentro da sua religião, aonde só o Senhor é Deus, né? Porque o texto diz que tu é Deus acima de outros deuses. Então Jeová é Senhor. Aleluia. Deus é Senhor. Louvado seja Deus. Então, a finalidade de estarmos vivos, sobreviventes, no meio de uma catástrofe dessa, não é para que o nosso coração esfrie, ao contrário, é para que o nosso coração se aqueça, para que sejamos renovados, restaurados e entendamos. Vale a pena permanecer. E se porventura alguma coisa, porque nessa época agora, temos visto declarações, gente perdeu o comércio, teve gente que perdeu até casamento. Perdeu o emprego, outros perderam não sei o quê, e são muitas adversidades. E tem um texto, Mateus capítulo 9, versículo 16, diz, olha, você não pode pegar um odre velho e colocar vinho novo, porque vai romper, porque o vinho vai fermentar e o gás do vinho novo vai... O odre velho não vai, ele é feito das entranhas do boi e ele não vai suportar a pressão do gás, da levedura do vinho novo, que continua fermentado. Da mesma roupa, uma roupa, você não pode pegar um remendo novo e tentar atar num tecido velho porque está roto e ele não vai sustentar. A renovação de Deus é assim, às vezes é necessário tirar umas coisas velhas, para que o novo se restabeleça. O novo de Deus vai se estabelecer na terra. Deus não é Deus de arremedo, né? Tem um texto que eu acho muito interessante, é que Moisés está no deserto, 40 anos no deserto, ele passa 40 anos, muito tempo, né? E ele está cuidando de ovelhas e um dia ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, as ovelhas vai para lá e ele sobe a montanha e ele chega num canto, quem está lá? Papai do céu. E todo mundo diz, e então Deus falou, tira essa sandália dos pés. Antes Deus falou uma coisa, sabe o que Deus falou? O nome. Porque Deus conhece. Deus conhece a mim. Deus conhece a você. Deus conhece coisas que a gente está carregando. Pesos extras, fardos extras, coisas desagradáveis, que nos impede a usufruir do novo. Deus era o novo na vida de Moisés. Ele não sabia, até aquele momento. Aí Deus diz, tira a sandália dos pés. Pode parecer apenas pelo fato, porque esse lugar é santo. Bom, mas por que a sandália? Porque ele trazia desde o Egito. Egito simboliza pecado, costumes adversos à vontade de Deus. Então aquela sandália representava o pouco do Egito que estava dentro dele e Deus quer completo. Tem que abrir mão, tem que deixar o velho para poder receber o novo. Somos a nova aliança, o novo povo, então tem que deixar o velho, abrir mão da coisa velha, né? Porque esse lugar é santo. Deus é santo, Deus é novo e tem coisas novas. E quando Deus disse assim, e qualquer um que me servir ou fizer algo para mim, eu não fizer 100 vezes mais. Olha, essa sandália, eu não sei de que era feita, mas provavelmente do material dos melhores, que ele morava no palácio. Então devia ser um excelente material. Mas no deserto, Deus mesmo fez questão de dizer, por acaso vocês não andaram 40 anos andando, todo dia andando, e não se gastaram nem tua roupa, nem teu sapato. Você sabe o que é você calçar 32 e você vai mudando de idade e vai crescendo? E
calça 35 e o sapato 35. Você passa a calçar 37 e o sapato 37. Você passa a calçar 39, o sapato 39. Do tamanho exato do teu pé, sem desgastar. A tua roupa, você pesava 40 e poucos quilos, que era adolescente, mas são muitos anos andando no deserto. Vai aumentando o peso, vai ficando, ganhando robustez. A roupa vai expandindo e não rasga. O novo de Deus deixou as coisas velhas no Egito. O novo de Deus, né? Deus fez questão, está lá em Deuteronômio, capítulo 29, 5, 40 anos. Então, algumas coisas Deus está tirando agora, nesse período, são podas. Quantas eu sou pastor, já faz até um tempo considerável, né? São 2 décadas como pastor. Podas, né? Eu tenho 2 décadas, né, de pastor e quantas vezes eu não ouvi? Não, eu gostaria até, mas é meu tempo que não dá. É porque eu estou ocupado com a empresa, é porque eu estou ocupado com a academia, que é na hora da academia, porque é na hora da... E tinha hora para tudo nessa terra, menos 1 minuto para Deus. E depois dizia, mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus conhece. E ele disse pelo nome, Moisés. Sabe quando ele encontrou Pedro, foi que ele disse? Tu és Pedro, filho de Cefas. Ele encontrou em João, e ele disse, olha, eu te vi debaixo da figueira, eis aí um judeu em quem não há dolo. Ele encontrou Levi e disse, Mateus, me segue. Mateus ficou desesperado, como assim? Ele encontrou o tirador de impostos, Zaqueu. Primeira vez que ele passa na rua de Zaqueu, primeira vez que ele olha para Zaqueu, ele conhece o nome. Jesus conhece o teu nome. Jesus conhece o meu nome. Tira as coisas velhas, para que venham as novas. Se a gente se apega a coisas velhas que não são de Deus, impede as coisas novas de Deus chegar na nossa vida. E Deus sempre tem algo novo para a minha vida e para a tua vida. Maiores e melhores, né? As coisas de Deus são maiores e melhores. Se a nossa mão está apegada com as coisas velhas, não podemos receber o novo que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho uma origem no interior, né? Minha família é muito grande. Bom, se você tem um leite, aí você esqueceu o leite, segundo fogão. No outro dia de manhã, esse leite azedou. E se você for mesquinho e chegou um litro de leite novo, se você pegar o leite novo e jogar lá no restinho que está lá, pensando em economizar, a não ser que você saiba fazer uma coisa que tem aqui no Nordeste, chama-se coalhada, e é azeda, muito azeda, tem que meter açúcar e farinha, né? É um iogurte bruto, a coalhada no Nordeste. A não ser que você queira fazer coalhada, vai perder todo o leite, porque misturou o velho, o resquício velho, com o novo, fresco. Não pode comportar no mesmo lugar, não pode misturar, senão azeda. João 3,16, né? Que Deus amou você de tal maneira que deu seu único filho para que você tivesse vida. Deus deu o filho dele para que nós tivéssemos vida. O que é que a gente fez em recompensa a isso? Encheu a nossa vida de antivida. Eu faço parte do grupo de risco, né? Não estou na rua. Por que é que eu faço parte do grupo de risco? Porque metia a taca quando era novo, eu fumava feito e achava que aquilo era um espetáculo. Antivida. Deus me fez assim? Não, Deus me fez bom, perfeito. Abri mão disso aí, coisas velhas. Deus está me guardando, estou aqui. Deus está me poupando, me reservando, graças a Deus, eu e minha família, glória a Deus por isso. Então,
essa promessa de João 3,16 era para aquele tempo, está valendo, ainda hoje está valendo. A vontade de Deus não é tirar a vida, é tirar a sujeira da nossa vida. Tirar a sujeira que impede a vida plena. Aleluia. Nós aqui do Nordeste diz, sai para lá, abacaxi, que eu tomei leite. Aqui no Nordeste é fogo. A gente diz, quero não, comi manga, não vou tomar leite não, vou comer manga, né? A gente tem umas coisas assim. Porque tem coisas que não se misturam. E se tem uma coisa que não se mistura, é a morte com a vida. Ou é morte, ou é vida. E Deus se importa. Mateus 10, 28 diz, não se preocupe com o que possa te fazer o homem, mas se preocupe o que pode fazer matar a sua alma e o seu corpo. Olha, as duas coisas. As coisas velhas, o Egito velho, as antividas que a gente coloca na nossa vida. Isso deve ser motivo da nossa preocupação. Temos que estar apegados em Deus, agradecidos em Deus, a serviço de Deus, servindo a Deus em gratidão. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Somos um povo experimentado, né? Um povo que já vimos tanto de Deus. E mesmo assim, eu acho que nem o povo da Bíblia, nenhum era tão desobediente como nós, né? Nenhum mentia tanto, arranjava tanta desculpa, tanto invenção para não fazer nada para Deus. Em Gênesis, Abraão, nosso pai da fé, ele estava na casa lá em Terá, não sei se estava varrendo o templo, o pai dele fazia estátuas de ídolos. Ele estava fazendo algo e não se tem registro que tinha Deus. Sempre houve Deus, mas não tinha Deus falando com Abraão. E Deus fala com Abraão. E a primeira vez que Deus fala com Abraão, ele diz, sai do meio da tua parentela. Olha que pedido. Deixa as coisas velhas. Por quê? E Deus pede para deixar as coisas velhas, já prometendo, porque farei de ti uma grande nação. Um homem velho, uma esposa velha. E Deus faz um pedido para ele abrir mão do velho, porque o pai dele confeccionava ídolos pagãos, né? Era uma nação, um povo pagão que tinha adoração a deuses de outros, a Síria e etc, etc. E Deus disse, não, vou tirar você daí. E segue. E ele vai. Ele não questionou, mas por quê? Por que eu tenho que abrir mão e atender a Deus? Como é que eu vou me agradar de obedecer a Deus? Como é que Ele vai me abençoar? Ele tinha uma Bíblia. Abraão tinha uma Bíblia. Tinha a história de Deus, o testemunho. Ele tinha o Espírito Santo dizendo, pode ir com certeza, pode ler aqui, ó. Já aconteceu muitas. Nós conhecemos. Nós sabemos. 100 vezes mais. Ele tinha uma vassoura para varrer o tempo. Olha o que é que Deus fez com Abraão. Chega na metade do caminho, aí Deus diz, sai ele e o sobrinho. Como diz primo, né? Mas é o sobrinho dele. Ló. Quando chega na metade do caminho, ele disse, agora você vai ter que se separar de Ló. Olha que coisa. Mas a segurança estava em juntar os homens, meus homens, com os homens de Ló, e a gente se defendia aqui, repartia o pão, ajeitava o negócio, repartia aqui o gado e tal. Aí Deus disse, não é assim mais não. Agora Ló vai para um lado e você vai para o outro. Se você fizer isso, eu vou te abençoar 100 vezes mais. Ele chega, Ló, escolhe aí. Eu disse, eu quero lá das Campinas, ele disse, eu vou para o outro lado. Eu não sei quanto Ló foi abençoado, mas ele cresceu poderosamente. Poderosamente.
Quando chega em determinado momento, Deus tinha dito que ia dar um filho, a Sara se apressa e diz, olha, eu tenho visto, aquela mulher tão bonitinha, né? Aquela garra, olha que ela é bonitinha, né? Eu estava até pensando assim, umas práticas que eu aprendi lá na Babilônia, que ela era até da Babilônia, né? Você podia, né? Não podia. Lá vai Abraão e nasce Ismael. Mais uma vez Deus disse, deixa aí Agar. E ele contendo, ele diz, e eu vou te dar o filho. Tá vendo essas estrelas? Tá vendo a areia da praia? Será como essa multidão. Deixa aí o velho. Deixa aí. Tem vinho novo da parte de Deus. Sem pecado. Agar era resultado do... Como é? Adultério. De um adultério. Agar era resultado de uma fornicação. Fornicação. Agar era resultado da fornicação. Deixa Agar ir. E o teu Isaac vai chegar. Tem vinho novo da parte de Deus chegando. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses capítulo 2. Eu gostaria de ler isso. Fala da circuncisão. Porque em Cristo nós somos... A circuncisão é tirar algo que andou com a pessoa a vida inteira, mas que criava um impedimento. Representava a aliança, uma nova aliança, a circuncisão. Era um pacto com Deus. E no Novo Testamento, agora essa circuncisão é feita de uma outra maneira. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque as circuncisões somos nós que servimos a Deus. Entendeu, minha amada? Na sua fé, o seu compromisso com Deus, servir Jesus. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não estamos ligados aos preceitos antigos. Colossenses capítulo 2, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. O 12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou do morto. E quando vós estavam mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vinho novo, deixando o velho, o vinho novo, nos vivificou. Filipenses capítulo 3. Fomos circuncidados quando servimos a Deus. Estamos na nova aliança, estamos no propósito de Deus, aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não é? Tudo se fez novo. Então, desocupar a mão do pecado, né? Quando eu acho que foi o primeiro sermão que eu preguei, foi da samaritana, que ela soltou o vaso da sua mão, né? João 4. Uma vida, alguns teólogos dizem, foi 30 anos ela carregando aquele vaso. Eu não sei lá se aquele vaso durou 30 anos. Eu sei que o vaso era uma coisa muito preciosa, não se quebrava assim não, viu? Tudo era muito difícil. Uma ferramenta era difícil, um vaso era outros tempos. Mas ela deixou o vaso e virou o vaso. Porque Jesus disse, e brotará dentro de você uma fonte que saltará para a vida eterna. A fonte, ela passou a ser o vaso, né?
100 vezes mais. Ela levava um vasinho pequeno, agora Deus dá 100 vezes mais na vida daquela pessoa. Né? Deus está fazendo algo novo na Terra. Não entendemos ainda, mas uma coisa é certa. Muita coisa do que a gente botou na vida atraiu a situação que a Terra está passando agora, né? Que não deveria estar do jeito que está, mas está, e Deus está restaurando. Está bem pertinho da vitória. Está bem pertinho. Jesus está vindo. Deus está vindo, né? E Filipenses capítulo 3, 13, 14, esquecendo das coisas que ficaram para trás, avancemos para o alvo. Olha, se Deus já nos perdoou, já nos limpou, nos vivificou, estamos circuncidados nele, tirou de nós aquela parte que impedia, que a gente carregou até com muito tempo, mas o Senhor nos tirou daquilo, nos limpou, nos perdoou. Vamos esquecer as coisas velhas, as práticas velhas, a falta de zelo velho, a falta de compromisso, as desculpas velhas, as mentiras velhas. E estar em aliança perfeita, né? Avançando para o alvo perfeito. Como é o nome do alvo perfeito? Jesus Cristo, fonte de vida, querido. Fonte de vida, louvado seja Deus. É melhor se obedecer a Deus do que ao próprio sentido, né? Jonathan era um irmão que Davi não tinha. Que a Bíblia diz, amigos mais chegados. Jonathan era assim, um amigo mais chegado. Davi amava, a Bíblia diz, Davi amava muita gente. Quando Saul foi morto, não era para Jonathan morrer, mas ele teve uma escolha: se achegar ao novo ou se apegar ao velho. Ele preferiu se apegar ao que não era para ele se apegar. O pai dele não estava mais reinando com Deus. E Davi, Deus era com Davi. Mais que isso, o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Eu não estou dizendo que ele era para trair o pai dele, mas ele tinha que entender, era chegado um tempo novo, que ele promover vida e ele morreu. Mas o que é da vida é da vida. Sabe o que acontece? Que um jovem que é da descendência de Jonathan, e Davi é um homem segundo o coração de Deus, e ele estava em Lodebar. Lodebar é novo? Não, Lodebar é velha, é deserta, é desampara, é desgosto. Terra de desapropriação, de maldição, Lodebar. Davi soube e disse, não, a bênção que era para ser sobre Jonathan, manda buscar esse rapaz. Manda buscar. Quando chega lá, olha, o rei Davi, chega, cara, o rei Davi está mandando ele chamar. Ele não podia dizer, não quero saber disso não. Eu estou apegado aqui nas coisas velhas do... Ele entende, Deus, é para quê? Ele disse, está chamando você para ir para a mesa. Você vai sentar na mesa do rei, vai beber vinho novo com o rei. Mas tem que abrir mão das suas mazelas velhas. Tem um lugar novo, tem uma cadeira nova na presença do rei, e o rei vai estar sentado do seu lado. Tem vinho novo. Ele não deixou as emoções, o ressentimento. Em Lodebar, ele não tinha mais... Havia roupa nova para a vida dele. Ninguém chega em Lodebar com roupa toda rasgada ou ninguém chega no palácio de Davi com a roupa rasgada de Lodebar. Tinha vinho novo, tinha roupa nova, né? Não é roupa remendada, remendo roto. Era roupa nova. O rei providenciando vinho novo, roupa nova para a vida de... Porque qualquer um que fizer para o Senhor receberá 100 vezes mais na presença do Senhor. E que tenhamos discernimento para separar uma coisa da outra. Eu acho que a pandemia foi para que a gente tivesse um tempo
para aprender a separar uma coisa da outra. Jacó quer dizer enganador, aquele que ludibria. E tem aquele processo todinho, vai para lá, para aquela terra, e ovelha, e não sei o que, esposo, e quando ele vai voltando, ele vai a um lugar e tem um encontro com o anjo. E o anjo pergunta, como é teu nome? Ele diz, Jacó, enganador. E há uma luta ali espiritual, não sei como é que se dá aquela luta com o anjo do Senhor, e o anjo o fere nas articulações da coxa, e diz, tu não se chamarás mais enganador, teu nome agora será Israel. Abriu mão, não é mais enganador, não é mais a velha criatura. Ele vai voltando para a tribo dele, ele vai andando e alguém diz, olha, parece a roupa de Jacó. Essa Jacó não, é Jacó, tá na névoazinha que estava amanhecendo. Olha a barba, parece Jacó, não é. Olha, tem até o bordão na mão, é Jacó, não é. E aí vem mancando da perna, quando ele chega perto, ele diz, eu sou Israel do Senhor. Deus tem vinho novo para a minha vida e para a tua vida. Receba vinho novo nessa noite. Receba restauração, renovo. Receba unção, refrigério, receba cura, receba paz. Receba o que é próprio da parte de Deus. Receba a bênção do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, aqueles que creem, dizem amém. Que Deus abençoe.